fechada do mundo por suas políticas de isolamento. A Coreia do Norte é um mundo à parte, onde servir a Deus custa um preço alto. Qualquer atividade religiosa, vista como uma forma de revolta contra os princípios dos socialistas, o governo é contra o culto e a personalidade do líder Kim Jong-un. Ser cristão na Coreia do Norte significa ser proibido de professar sua fé absolutamente, forçado a viver somente em segredo. Os cristãos não ousam compartilhar sobre sua fé, nem mesmo com seus familiares, por medo de ser enviados a campo de trabalho forçado, onde estão presos cerca de 50 a 70 mil cristãos. Uma pessoa descoberta em atividade religiosa está sujeita à detenção, desaparecimento, tortura e até mesmo execução pública, ser executado em praça pública. No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas, a igreja continua perseverando e está crescendo. Há cerca de 400 mil cristãos nesse país. Através da fé, venceremos dificuldades e sofrimento e também, conformados pela fé, seguiremos perseguindo. Isso é uma das nações mais perseguidas. Nós temos nessa mesma condição Somália, Iraque e Síria. Esses 4 países é de perseguição absoluta aos cristãos. E queremos orar pelos missionários, missionárias que estão nesses locais, que estão correndo risco de vida, risco de ser queimado vivo, fuzilado, enforcado e tantas outras tipos de execuções que é feita nesses países. Infelizmente, isso não é para fazer medo, mas é para nos conscientizar nas necessidades de nós orarmos, de nós contribuirmos com esses cristãos que estão tão distantes nesses países de perseguição absoluta. Amém? 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 Quando se fala em missões, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil nós aceitarmos o trabalho missionário. Mas faz que os cristãos dizem que eis-me aqui. E não precisa ir tão longe não para fazer um missionário. Aqui perto aqui da cidade, é chamado Pé de Serra, falta igrejas. Não tem igreja. Não tem igreja nesses pés. Seria muito bom nós nos conscientizássemos de fazer um trabalho desses locais, para levar a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? E continuando nesse mesmo tema, a pregação de hoje tem como título O Missionário do Cotidiano. O Missionário do Cotidiano. E baseado nisso, vamos abrir a minha e as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. E a respeito da palavra do Senhor, que me libera, quando se pode falar. E a palavra do Senhor nos diz: antes santificai ao Senhor Deus
em nossos corações e estarem livres, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Obrigado ao Pai pela tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que nos dê a condição de falar, que interpreteis, Senhor, da tua palavra, e que não seja para errar as palavras da boca do pregador, e que nem seja para errar do entender daqueles que estão ouvindo, mas que seja para errar da unção do Espírito, que opere grandiosamente em nós e nos dê a condição de entender o que é missões. Em nome do Senhor Jesus, podemos sentar. Amém. Eu falei que o título era Missionário do Cotidiano. Nós lemos aí a 1 Pedro 3,15. E o primeiro ponto para olharmos, para debatermos nesta noite, seria o missionário do cotidiano é um missionário do dia a dia. Missionário do dia a dia. Amados, nós estamos ou acostumados ou mal acostumados a sempre estar na igreja no domingo, de vez em quando de doutrina, de vez em quando no culto sobre oração. Quando nos dá na telha, nós aparecemos na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos dá uma coisa interessante, que nós não fazemos como sendo esse missionário do cotidiano. Nós somos missionários do cotidiano. Nós somos missionários do dia a dia. E o Senhor nos diz na sua palavra: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E para que isso aconteça, nós temos que, em primeiro lugar, revestir-nos da função, da direção, da roupa do crente. E depois, temos que ter a intrepidez de levar esta palavra a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso deveria e deve ser a nossa corriqueira vida, ou seja, o nosso cotidiano. Mas nós não fazemos isso. Nós chegamos no domingo, nós chegamos na terça, nós chegamos na quinta, saímos pela porta e esquecemos de falar muitas vezes ao nosso vizinho, ao nosso irmão, aqueles que convivem conosco, aqueles que estão de uma maneira ou de outra ligados com a nossa pessoa, e nós não falamos do amor de Cristo. Nós deixamos passar. E muitas vezes é por falta de atenção ou vergonha de falar com o amor de Cristo, como o meu vizinho, como o meu colega. Mas aquele que abraça a fé de Cristo, ele não pode de maneira nenhuma ser uma pessoa que se esconde por trás de sua aparência. Mas ele deve mostrar o seu interior que foi lavado, foi remido pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós temos essa ordem do Senhor de sempre levarmos o Evangelho a toda criatura. E nós, por diversas razões, nós não fazemos. Nós ouvimos, nós entendemos, mas quando fala em levar esse Evangelho, em participar deste Evangelho, nós nos escondemos. Aí nós nos viramos aquele crente 007, que crente é o crente agente secreto. Ninguém sabe dele, é o 007. Só na reunião de igreja que aparece, é 07, 02, 09 e assim por diante. Mas quando está na rua, ninguém sabe quem é. E nós não podemos ser assim, porque os dias finais vão vir. E quando chegar esse dia final, esses dias finais,
acontecer? Vai chegar um momento que o Senhor vai pedir a nós a prestação de contas. Abre-se o livro, quebra-se o selo, primeiro quebra-se o selo e abre-se o livro. E o Senhor vai procurar ali o que nós fizemos pela casa do Senhor. E quando nós olhamos, talvez não tenhamos nada naquele livro, porque nós apenas fomos o agente 007, e por ser agente 007, vai também constar em livro nenhum. Apenas sumir. Então, esse cotidiano que é para nós sermos o missionário, nós não damos a mínima e passamos ao largo deste assunto. Mas tem uma coisa interessante, que é o segundo ponto, ligado ao primeiro ponto. O missionário do cotidiano são todos os crentes em Cristo. Missionário do cotidiano são todos os crentes em Cristo. Nós, todos que estamos aqui, sem exceção, somos missionários do Senhor. E temos que fazer esse trabalho missionário. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, nos diz o seguinte: tendo, pois, muitos entendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim convenientemente descrever-vos a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estão informadas. Muito bem. Quem escreveu? Lucas. Lucas escreve a quem? A Timóteo. Timóteo, eu já estou sabendo de todas as coisas. Eu sei o que aconteceu, o que vai acontecer. E tu, Timóteo, tem que se preparar para isso. Você vai ter que ter certeza das coisas que aconteceram. Ora, vamos analisar o caso. Quem foi Lucas? Lucas é quem? Médico. Médico Lucas, ele não pertenceu ao colegiado dos 12. Ele veio depois, ele foi escolhido depois pelo Senhor para preencher essa lacuna. Uma lacuna que ele começasse a trazer para as pessoas que não eram judeus. E ele escreve Teófilo que não fosse um judeu, mas aceitou a palavra do Senhor. Olha, você não viu, você não vê, você não viu, mas você vai ter que crer nas minhas palavras, porque eu tive fontes dignas que falam deste amor de Cristo pelos cristãos, todos aqueles que o aceitam. E nesse inteirinho, Lucas aprendeu tudo que o Senhor deixou e vai ensinar. Nós estamos, Lucas, aliás, está depois da morte de Cristo. Lucas não conheceu a Cristo pessoalmente, mas recebeu de Cristo aquilo que deveria ministrar, falar àquele povo. Foi assim que ele fez. Ele colocou que não tinha nada, claro, e assim ele fez. Foi naquele tempo, muito longe. Mas também hoje, nós talvez não tenhamos Lucas morando em Recife, em João Pessoa, na Bahia, mas nós temos o principal, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E aqui está escrito tudo que o Senhor quis nos transmitir, desde a criação do mundo até o retorno de Cristo ao Pai. Então nós temos que também conhecer esta palavra, nos embasar nesta palavra, para que também nós sejamos esses mensageiros de Cristo, mesmo
cidadão sem Cristo, ele não é nada. Como disse a minha falecida sogra, é uma folha seca caída. Então, nós, como esse missionário do cotidiano que nós somos, devemos seguir esses ensinamentos dos apóstolos. Vocês vejam que eu não estou ligado a textos correlatos diretamente a missões, mas textos que ele também engloba missões, que ele fala no trabalhar do crente para com a humanidade. Mas também João 15:27 diz uma coisa interessante. Ele diz: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Todos aqueles que estavam com João, todos aqueles que conheceram João Pedro, olha, eu sou testemunha ocular, eu vi tudo, vocês têm que me seguir, têm que acreditar em mim. E João testa isso também por Espírito na palavra do Senhor. Mas também quando eles todos estavam reunidos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, nos diz o seguinte: mas recebei a virtude do Espírito Santo, para que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins dela. E esta promessa do Senhor se cumpriu. Lá desceu o Espírito Santo sobre aqueles homens, e eles começaram a ser testemunhas do Senhor em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, Capadócia, em toda aquela região, ensinando a palavra do Senhor. É tanto que a palavra do Senhor não ficou só naquela região, mas foi até Roma, foi até o Egito e outras nações, chegando até a Espanha. Todos sabem que Paulo queria fazer uma viagem à Espanha. Para quê? Para levar, conhecer da palavra do Senhor. Ah, Paulo é diferente, pastor. Não. Paulo não é diferente de nós. Paulo não tem sangue azul nas veias. Paulo tinha que a vontade de levar a palavra do Senhor. Essa mesma vontade que deve estar em nossos corações também, de falar das maravilhas do Senhor. E nós não falamos. Nós procuramos ser agente secreto 007 na igreja do Senhor. Nós temos que acordar para isso. Temos que acordar para missões. Como é que vão ouvir se não há quem pregue? A palavra do Senhor. Tem pessoas que não ouviram ainda do falar do Senhor. Precisa que nós falemos a Ele, do Senhor, do seu Pai Criador, do Espírito Santo que habita conosco. Nós devemos abrir o leque para falar deste amor tão grande do Senhor. Quando eu estudei missões, eu incluí que fazer um estudo sobre os índios da 9 anos antes, os Alpas. Eu lendo sobre aqueles índios, como eles foram evangelizados, foi uma coisa terrível, que eu já contei aqui. Formou-se nos Estados Unidos o Seminário Batista dos Estados Unidos, uma turma de evangelistas. E aqueles evangelistas queriam trabalhar, queriam levar essa palavra, queriam ser esse missionário do cotidiano. E resolveram ir levar para o Senhor aos ímpios da Cordilheira dos Andes. Perto ali do México, chamado Alto. Até aí tudo bem,
governo. E eles vão com suas esposas já casados, funcionários novos, 19, 20 anos já casados. E nós permitimos missionários solteiros. E eles seguiram para a região da Iosa. Sabemos que aqueles índios eram canibais. Eles, claro que não foram direto na aldeia levar a palavra. Eles tinham primeiro que se apresentar de uma maneira que não fosse agredidos. E a grande ideia de Gideão, para ver os pequenos, vocês conhecem os menores, e eles sobrevoam aquela tribo indígena. Claro que os índios conheciam aquele pássaro de ferro, ficaram maravilhados com aquilo. Passaram uma vez, voltaram, com nova programação. Vamos agora colocar presentes para os índios. E a voa rasante, ele passa para aquela aldeia de índio, jogando presentes. Quando o avião passa novamente, voltando, aqueles índios, eles devolvem os presentes, não os mesmos, outros presentes. E aqueles seminaristas e missionários voltam para a base alegre. Olha, os índios estão se rendendo ao nosso trabalho. Acha que é na hora de nós irmos. Eles tinham uma base bem montada, uma base com raios, uma base ligada com satélite para esse trabalho. E eles, naquela tarde, seguiram para fazer o primeiro contato pessoal com os índios. E chegou a hora de voltar. Chegou na hora de voltar. As esposas esperando aquele funcionário voltar. 7 horas, 9 horas, ela passa o pai para a central, a central não ajuda mais sinal. Aí eles se aperreiam, passam mais para os Estados Unidos, já nos manda um avião apropriado para procurar outro avião. Quando eles passam, outro dia de manhã, eles passam no mercado do Rio, está lá os pedaços. Pedaços de tal avião, e os pedaços. Aqueles índios aniquilaram aqueles jovens. Não sobrou nenhum. Estava lá os cadáveres. Terminou aí. Por incrível que pareça, eu perguntaria agora qual seria a mulher, a esposa, que soubesse que uma pessoa ou um grupo de pessoas torturou e matou o seu marido, tinha que ficar naquela região, naquele local, para fazer um trabalho de amizade com aqueles homens. Quem seria? Ninguém. Aquelas mulheres viúvas ficaram lá. E pasmem, elas conseguiram chamar esta tribo para o Senhor. Deixar de lado a raiva, deixar de lado o que eles fizeram e fizeram aquilo que o Senhor mandou. Se missionárias do foram lá. Conseguiram. A história é triste, nesta dúvida, mas ela tem um sentido. Porque morrer com Cristo é lucro. Dizia Paulo ainda da vida. É claro, logicamente, nós não saímos por aí. Não, Deus me mim, quero correr. Não é assim. Nós vamos enfrentar o mundo, nós vamos enfrentar aqueles que são contra nós e que não são poucos. A religião cristã é a mais perseguida no mundo. No mundo, no Brasil. No mundo. E nós temos que ter essa convicção de saber como trabalhar para levar esta palavra
nós falamos no momento, exatamente no tempo certo. E há muitas pessoas que têm raiva quando se fala de Jesus Cristo. Tem raiva. Não pode nem ouvir. Mas nós sabemos disso. O que é que nós fazemos? Nós esperamos o momento certo. Porque aquela pessoa vai passar por problema. E quando ela passar por problema, vai lhe procurar. E quando lhe procuramos a solução, não é remédio da farmácia. A solução não é cartomante, não é chancoleiro. A solução. Aí você vai levar Cristo de bandeja para essa pessoa no momento certo. Sem mentir, sem tirar proveito daquela situação, mas convicto que chegou o momento, chegou a hora de falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão necessitadas, que aprenderam a não recorrer ao Senhor, mas que devem, através de nós, missionários do cotidiano, levar a palavra para quem precisa. Muito bem. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios 16, verso 9, diz o seguinte: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A porta de Cristo se abriu, os adversários são muitos. Mas nós temos o nosso guardião, que é Cristo. Então o nosso adversário vão ser aniquilados. Colossenses 4,5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, nós temos que ter a sabedoria de levarmos a palavra do Senhor. Não levarmos de todo jeito. Senhor Joaquim, se o senhor não receber Cristo agora, o senhor está no inferno. Vai ficar com raiva de você. Mas, Senhor Joaquim, tem uma solução para a sua vida. Senhor Joaquim, tem uma coisa que vai mudar o seu modo de viver. Aí você começa a colocar interrogações na cabeça de Joaquim. Engana. E o que é? É Cristo Jesus na sua vida. Aí você leva essa palavra de uma maneira bem mais simples, apesar de que seja mais demorada, mas é bem mais eficaz. E a pessoa vai perguntar: quem é? Você é Cristo na sua vida. Então esse é o tipo que a palavra do Senhor lá em Colossenses 4,5 está nos falando. Nós temos que saber o tempo, a hora, o momento dessa palavra. Não é de todo jeito. Tem na hora e o momento. Outro ponto interessante para o missionário do cotidiano é a testemunha de vida. O seu missionário do cotidiano que tem um testemunho de vida. 2 Pedro 2,12. Tendo em vosso viver honesto entre os gentios. Olha, o vosso viver honesto entre os gentios, para quê? Naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observaram. É ímpio. Mas quando olha para você, você dá um testemunho de vida totalmente diferente daquele testemunho de vida que aquela pessoa é acostumada a viver. Ele vai reconhecer que você é diferente. Ele vai reconhecer que você tem uma coisa a mais do que o simples ser humano. Você está com as bênçãos do Senhor. E você tem que se alegrar nisso. E você vai ser exemplo para aquelas pessoas. E como nós gostamos de ser os 007, muitas vezes nós fazemos coisas iguais àquela pessoa, mas que nós somos iguais. O crente não é igual a quem não é. O crente, ele é diferente. Ele tem um conhecimento maior. Ele tem uma vivência maior. Ele tem Cristo em sua vida. Tudo isso somos diferentes. Está demonstrando que
nós sabemos como viver, nós sabemos como enfrentar as situações, não apontando, mas orando, colocando nos pés do Senhor aqueles problemas. 1 Pedro 3,1 diz o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns são obedientes à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Está falando agora de quê? Das mulheres que vivem com maridos não crentes. Que o seu testemunho faça com que o seu marido mude de vida através de quê? Do seu testemunho. A minha esposa está diferente. Quando nós éramos namorados, noivos, nós saímos para os inferninhos, para as baladas, para isso e aquilo. Agora ela só quer sair para a igreja, mas tem uma coisa interessante. Quando era para as baladas, quando era para as festinhas, existia o confronto, existia a briga, existiam as ciumeiras. Mas quando ela foi para o Senhor, ela soube controlar todos os seus filhos. E aquele que está vivendo com ela começa a olhar dessa mulher a transformação de sua vida e vê o que fala. Servir a Cristo é a solução. E ele vai servir o Senhor. Isso eu digo não é porque o sermão, isso digo com experiência própria, eu já servi. Eu já falei aqui com jovens, tantos jovens, o meu apelido, quando solteiro, até mesmo quando cheguei, quando casei, alguns anos depois de casado, todo mundo conhecia como o quê? O Mr. Geia. Ele era acostumado a viver. Mas a minha esposa esperou no Senhor, orando, jejuando, inclusive, como ela mesma disse, quando eu estava dormindo, eu punha as mãos sobre mim e me entregava ao Senhor. E esse trabalho dela fez com que eu também me convertesse, estou aqui. Então, tudo é um momento de esperança, um momento de perseverança no Senhor. E essa perseverança vai conseguir moldar aquelas pessoas que estão ao seu redor, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos. Nós sabemos já das dificuldades, mas a palavra do Senhor não pode deixar de ser dita. Tem também 1 Pedro 2,15, que é um texto interessante, ele diz: foi assim a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Quem não fala mal da palavra do Senhor? Muitas pessoas. Eu estou vendo que esse ano falou mal do Senhor, vou não achar. Isso não é a saída. A palavra do Senhor disse agora que isso não é a saída. Somos insensatos. Somos que não sabem, não compreendem. Então nós vamos ficar apenas a boca. Deixa a boca. Não vai discutir, que a palavra, as discussões não levam a nada. Leva a mais discussões. Se cala e espera no Senhor. Vai fazer o trabalho para você. 1 Pedro 2, 19 e 21 diz uma coisa interessante. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência e com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Quem não já padeceu injustamente? Quem não já sofreu, vamos dizer assim, palavras pesadas de outras pessoas? O verso 20 nos diz: porque a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isto é, agradável